Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com a professora Ana Li. E hoje, o que será que a gente vai ver na aula de hoje com tanta coisa aqui na mesa da professora? Vamos olhar no nosso objetivo? Hoje nós vamos reconhecer a relação de igualdade existente entre duas sentenças matemáticas. Isso mesmo, nós vamos trabalhar com sentenças matemáticas, ou seja, com operações, né? Operações simples, mas com operações. Só que a ideia principal aqui é trabalhar com a ideia da igualdade. Então é isso que nós vamos fazer, beleza? Mas para isso a gente vai ter que começar com uma situação, probleminha. Vamos ver aí qual que é o nosso problema? 7 macaquinhos é o nome da nossa, digamos, a nossa brincadeira problemática aqui, tá? Então lá, 7 macaquinhos. 7 macaquinhos querem subir em 2 árvores, uma grande, outra pequena. Mostre todos os modos diferentes em que os 7 macaquinhos podem subir para brincar nas 2 árvores. Então tá aí a nossa brincadeira. E parece ser muito simples, e é. Só que vamos ver os conceitos que a gente vai trabalhar aqui com os macaquinhos. Então estão aqui, ó, as 2 árvores, uma pequena, a outra maior, e os nossos macaquinhos. Bem, eram quantos macaquinhos? Vamos ver se você lembra? Isso, eram 7 macaquinhos. Então vamos ver aqui com a professora. Como que eu posso colocar 7 macacos nas 2 árvores? Como que eu poderia fazer aí? O que você acha? Muito bem, eu posso pôr 4 numa e 3 na outra. Então vamos fazer isso. Vamos pegar aqui os macaquinhos, ó, vamos colocar 1, 2, 3, 4. 4 macaquinhos nessa primeira árvore. E na outra, quantos? 3. 1, 2, 3. 3 macaquinhos na outra árvore. Bem, o que a gente fez aqui? A gente fez uma ideia, né, aditiva do número 7. Lembra que muitas aulas lá atrás a gente já aprendeu sobre a composição aditiva de números? Foram quase das primeiras aulas que nós vimos aqui na TV com a professora Ana Li. Então nós vamos usar essa ideia aqui agora. Nós estamos combinando 2 quantidades para formar uma só. Essa quantidade é 7, que nós vimos aqui. 4 mais 3. Então olha aqui que a professora vai fazer aqui agora. 4 mais 3. Então eu vou colocar aqui nessa balança, tá? Isso aqui é uma balança de prato, para quem não conhece, né? E ela está em equilíbrio, ou seja, ela não está nem pendendo para um lado, nem pendendo para o outro. Ela está em equilíbrio. Então nós temos aqui 4 mais 3, que foi o que a gente fez agora aqui com os macaquinhos, ok? Muito bem. E agora, professora, esses macaquinhos, eles vão trocar de lugar. Ou seja, né, eles não querem mais ficar assim. Uns querem ir para lá, outros querem vir para cá. Então, qual é o outro jeito de fazer 7? 4 mais 3 a gente já fez. Então, vejam lá. Mas os macacos agora, eles não querem mais ficar nesse jeito que está aqui. Eles querem mudar, querem vir para lá, outro para cá. Como que a gente vai fazer isso? Bem, qual é o outro jeito de fazer 7 somando 2 quantidades? A gente já viu 4 mais 3. Qual é a outra possibilidade? Isso mesmo, 5 mais 2. Então, nós vamos ter que mexer com os macaquinhos nas árvores aqui de novo. Então, aqui eu tinha 4, eu vou pegar um de lá e vou pôr para cá. Ficou 5. Então, 5 aqui, mais 2 macaquinhos nessa outra árvore. Então, 5 mais 2. Muito bem, 5 mais 2 é a mesma coisa que o 4 mais o 3, não é? Porque a gente só trocou um macaquinho de lugar aqui. Ótimo, então 5 mais 2 eu posso dizer que é igual a 4 mais 3. Então olha o que a professora vai fazer agora. A professora vai colocar ali no meio entre o 4 mais 3 e o 5 mais 2 um sinal de igual. Tá? Então ficou lá, ó.
Esse sinal de igual significa que essa sentença matemática, ela é igual a essa outra, porque aqui eu tenho 7 de resultado e aqui eu também tenho 7 de resultado. Então, quando eu olho para as duas sentenças, eu digo que elas são equivalentes, ou seja, uma vale a mesma coisa que a outra. Muito bem, mas temos outras, mais uma, pelo menos, possibilidade de fazer mudanças aqui com os macaquinhos? Qual é a outra maneira de fazer 7? Isso, 6 mais 1. Então, vamos mudar aqui. Bem, nós temos 5 macacos nessa árvore, vamos colocar mais 1. Então, mudamos aquele macaco de lugar. Muito bem. Aqui nós temos, então, 6 macacos. Aqui nós temos um só macacos. Como que vai ficar aqui na nossa balança agora? Deixa a professora tirar esses aqui agora e colocar lá os 6 mais 1. 6 mais 1, muito bem. Já mudei de lugar os macaquinhos, já pus 6 para cá e deixei um lá. Mas agora tem macacos que não querem mais ficar aqui, querem pular para outra árvore. Vamos pular ele para lá. Vamos para alguns macacos. Quantos macacos a gente vai pular para lá? Vamos lá. Daqui já tem um, né? Na grande tem um. Então vai lá, mais um, mais um, 2, mais um, 3, mais um de volta para lá, 4. E aqui ficaram 1, 2, 3 macacos. Agora eu tenho na árvore pequena 3 macacos e na árvore grande 4 macacos. Então eu tenho qual sentença matemática? Qual será? Isso, muito bem, vocês estão bem espertos. Nós temos agora o 3 mais 4. Então, 6 mais 1, que a professora já tinha colocado na balança, né? É igual ao 3 mais 4. Por que é igual? Porque ele equivale à mesma coisa. Aqui vale 7 e aqui também vale 7. Então, as duas sentenças são equivalentes, valem a mesma coisa, ok? Mas vamos para mais umas mudanças aqui. O que mais que a gente pode mudar aqui, professora? A gente pode colocar agora mais um macaco para cá, ó, na árvore grande. Deixar menos macacos na árvore menor. Então, quantos macacos tem aqui na árvore menor agora? 2. Quantos macaquinhos tem na árvore maior? 5. Então, 2 mais 5 também vale 7. Então, vamos mudar aqui na nossa balança de novo. Tiramos o 6 mais 1 e o 3 mais 4 e vamos colocar aquela sentença que a gente acabou de olhar ali dos macaquinhos. 2 mais 5. Beleza. Então lá tá 2 mais 5, que é a nossa sentença que a gente acabou de mexer aqui com os macaquinhos. Mas e agora? O que eu vou fazer na nossa mesa aqui com os macaquinhos nas árvores? Vou tirar mais um macaco da pequena e vou pôr lá na grande. Olha lá. Ficamos com quantos macacos aqui na grande? Contem lá. Muito bem, nós ficamos com 6. E quantos macacos na pequena? 1. Muito bem. Qual é a sentença matemática que a gente fez agora nessa razão aqui dos macaquinhos? Isso, 1 mais 6. Então, o 2 mais o 5 é equivalente a 1 mais o 6, porque eles valem, né, a mesma coisa. Então, eles são equivalentes. Beleza? Ok? Muito bem. Então, vejam aqui o que a gente fez na nossa mesa aqui com os macaquinhos. Nós trabalhamos, né, com o número 7, só com 7 macacos indo de uma árvore para outra. E a gente fez composições aditivas do número 7, usando a ideia da igualdade para estabelecer uma relação de equivalência entre uma sentença e outra sentença matemática. Ok? Beleza? Muito bem. Então, vamos ver aí na nossa telinha tudo isso que a gente fez aqui na mesa? Vamos observar? Então, aí, ó, nós fizemos, né, as somas de várias sentenças matemáticas. A gente somou elas, né, um número mais outro para fazer 7. E ali na primeira parte, nós temos, chamamos, né, a primeira operação, ou a primeira sentença, de primeiro membro. Por quê? Porque na igualdade nós temos igualdade entre membros, primeiro, segundo, né? No caso aqui nós temos só 2. Então o primeiro membro
tá? São as primeiras sentenças. O segundo membro são as outras sentenças que a gente fez. Então, nós analisamos essas 3 sentenças na igualdade que a gente fez aqui na mesa. E observando na sequência, nós vamos ver agora que aquele sinal de igual que a professora colocou ali significa que é o mesmo que. Então, vamos fazer a leitura assim, ó. 4 mais 3 é o mesmo que 5 mais 2. E se a gente fosse usar outra, né, das outras sentenças que a gente viu na mesa, seria também lá. 2 mais 5 é o mesmo que 1 mais 6, né? Todas as sentenças que a gente viu na mesa. Então, observando ali, ó, a ideia de equivalência nos diz que quando uma sentença é igual a outra, dizemos que elas são equivalentes. Ou seja, a primeira é o mesmo que a segunda. Muito bem, então essa foi a nosso resumo de tudo isso que a gente fez na mesa. Mas agora a gente vai observar uma outra situação. Vamos voltar aí para a nossa telinha. Montando de novo lá, né, os nossos macacos. Nós estamos brincando lá, né, de pular de árvore em árvore. Então, nessa brincadeira, quiseram participar outros macaquinhos. O que acontecerá com a igualdade se a gente alterar o número de macacos nas 2 árvores? O que será que vai acontecer com a igualdade quando a gente alterar a quantidade de macacos? Tanto, né, numa árvore quanto na outra. Então, vamos ver lá. Se eu acrescentar 2 macacos, um em cada árvore, um nessa árvore, um nessa árvore. Nessa conta que eu tinha, que era, né, aqui no caso que nós estávamos fazendo, 1 mais 6, eu acrescentei mais 1 aqui no lugar do 1, né, mais 1 aqui com 1 e mais 1 aqui com 6. Então, eu acrescentei mais 2 na brincadeira, 2 macacos. Muito bem, então vamos ver aqui, ó. Nessa brincadeira, a professora colocou aqui no 1 mais 6, eu vou colocar aqui do ladinho, ó, deixa eu ver se a professora consegue puxar mais para cá um pouquinho, só para não ficar muito para fora. Então, olha o que a professora vai fazer agora. A professora acrescentou lá no nosso, só um pouquinho, deixa a professora mudar aqui, isso, para ficar bem visível para vocês aí, isso. O que a professora fez? Eu acrescentei 2 macacos naquele 1 mais 6 que a gente tinha feito por primeiro, não é verdade? Então, agora vamos mudar de novo, 2 mais 5 aqui no nosso, na árvore dos macacos. Então, ó, 2 mais 5, então 2 macacos aqui, 5 macacos nessa outra árvore. Então, estão aqui 5 macacos, 2 macacos. Eu não tinha acrescentado 2 macacos naquela operação anterior, naquela sentença anterior, então agora eu vou acrescentar 2 macacos aqui também, só que um para essa árvore e um para essa árvore. Ou podia ser todos na mesma árvore, não tem problema. O que aconteceu agora? Agora a professora acrescentou 2 para cá também, então vamos acrescentar 2 aqui na nossa sentença também. Então vamos aqui, deixa a professora levantar aqui para colocar mais para cá, para poder, opa, só um pouquinho, para poder colocar o mais 2. Muito bem. Puxar o sinal da igualdade aqui mais para cima. Isso aí. Então, o que a professora fez? A professora acrescentou mais 2 num membro e mais 2 no outro membro da igualdade. O que aconteceu? A balança desequilibrou? Ou será que os resultados são diferentes? Vamos ver aqui, ó. Aqui eu sei que é 7, né? 7 mais 2 é quanto? 9, muito bem. Agora vamos olhar para cá. 1 mais 6 eu sei que é 7. 7 mais 2, 9. Opa, 9 aqui no primeiro membro, 9 aqui no segundo membro, é a mesma coisa? Isso, muito bem. Então, se é a mesma coisa dos dois lados, isso significa o quê? Que se eu somar ou se eu quisesse tirar também, subtrair, ou até fazer qualquer outra operação no primeiro e no segundo membro, sendo a mesma operação pelo mesmo número, não altera a igualdade. Nós acabamos de ver que quando eu acrescentei 2 de um lado e acrescentei 2 do outro lado, o que aconteceu? Ela ficou ainda na mesma igualdade. 9 é igual a 9. Né? Eu estou trabalhando com a relação de igualdade, eu estou trabalhando com a ideia de equivalência de uma sentença com outra sentença, beleza? Vamos olhar aí na nossa telinha o registro dessa nossa ideia?
Então lá, ó, a professora colocou, né? A primeira, a professora já fez ali, ó, 4 mais 3, eu somei mais 2. E do outro lado, 5 mais 2, eu somei mais 2. Fechando o 9 também na primeira, né? Então eu tinha 7 mais 2, 9 na primeira, 7 mais 2, 9 na segunda. Olha no primeiro membro, na próxima sentença, 6 mais 1. Depois que eu fizer o 6 mais 1, que é o 7, eu vou diminuir 3. Eu vou tirar 3. Quanto que dá? 7 tirando 3. Muito bem, 4. Do outro lado, 3 mais 4 é 7. Então vamos fazer a soma primeiro. 7. Se eu tirar 3 do 7, quanto dá? 4 de novo. Então alterou a igualdade? Não, não alterou, porque 4 é igual a 4, né? A resposta final ali é igual uma da outra. Então, elas são equivalentes. E na última, 2 mais 5 vezes 2. E do outro lado, 1 mais 6 também vezes 2. Eu tenho que multiplicar, no caso ali, pelo mesmo número. Quanto dá? 2 mais 5, 7. 7 vezes o 2, 14. Isso mesmo. Do outro lado, 1 mais 6, vou fazer primeiro a soma, porque eu quero primeiro somar para depois multiplicar. Nesse caso agora, eu quero primeiro fazer a soma, é porque eu estou dizendo que era preciso somar antes de multiplicar, tá bom? Porque aí a gente vai ver outras relações na igualdade depois para frente, mas por agora nós temos que compreender que essa igualdade eu vou somar primeiro para depois multiplicar. Muito bem. 6 mais 1, 7. 7 vezes 2, 14. E do outro lado tinha dado 14 também. Alterou a igualdade? Não. Então o que a gente descobriu? Que a igualdade se mantém quando adicionamos, subtraímos, multiplicamos ou dividimos ambas as sentenças pelo mesmo número. Muito bem. Então vejam lá, essa foi o resumo da ideia que a gente trabalhou aqui na mesa com a professora, né? Mexendo com essas equivalências dentro da igualdade, a gente percebe que se a gente tirar de um lado, a gente também tem que tirar do outro, a mesma quantia. Se a gente coloca de um lado, a gente tem que colocar do outro também, a mesma quantia. Por quê? Porque para manter o equilíbrio, o que acontece com a balança? A balança está em equilíbrio. Se eu tirar de um lado ou tirar do outro lado, o que acontece? Ela despenca, né? Então a relação de igualdade não existe quando existe diferença na balança. Agora, quando existe a mesma relação dos dois lados na balança, significa que a igualdade se mantém. Então é isso que a gente acabou de ver aí na nossa telinha. Muito bem. Mas para a gente ficar ainda mais esperto em relação a essa relação de igualdade, usando como nosso pano de fundo aqui a balança, nós vamos ver aí na nossa telinha vamos praticar mais algumas ideias da igualdade. Vamos lá? Então vejam aí nessa nossa primeira balança, né? Igualdade na balança. Nós temos ali primeiro membro, depois temos o segundo membro. Então aí nós temos bem simples, uma igualdade que a gente já faz desde que a gente está lá no primeiro aninho. Quais são as ideias? Essa ideia que a soma de um lado é igual ao resultado final do outro. Isso a gente já sabe. Então 2 mais 7 é igual a 9. Tranquilo. Vamos continuar agora. O que eu fiz ali com 9? Eu transformei o 9 numa sentença. Eu fiz 5 mais 4. Será que mudou a relação de igualdade? O que vocês acham? Mudou ou não mudou? Vamos verificar. 2 mais 7, 9. Tranquilo. 5 mais 4, 9 também. Então não mudou a relação de igualdade. Ela se manteve. Vamos ver o próximo? Agora eu troquei, né, o 2 e o 7, o 2 lá da operação anterior, 2 mais 7, por 6 mais 3. Será que vai manter ou vai mudar a relação de igualdade? Verifiquem aí na casa de vocês. Faça a conta de cabeça que você já tem condição de fazer. 6 mais 3. Isso. E 5 mais 4? Muito bem. Aí manteve? Ótimo. Muito bem, crianças. Manteve a relação. Ótimo. Agora vamos passar para o seguinte. Mudei agora o 5 mais 4 para o 8 mais 1. O que aconteceu aí? Mudou a relação de igualdade?
Não, agora vocês já estão bem espertos, né? Vocês já estão vendo que se eu altero a sentença, mas o resultado final dela é igual ao anterior, quer dizer que não mudou a relação de igualdade. Muito bem. E na próxima? 10 menos 1, né? 10 menos 1 é igual a 8 mais 1. Essa relação, ela se mantém? Isso, se mantém, porque agora, olha o que a professora fez. Eu não fiz duas somas, agora eu fiz uma subtração no primeiro membro e no segundo membro eu fiz uma soma, né? Então eu posso fazer essa relação de igualdade entre operações diferentes, professora? Posso, desde que a igualdade se mantenha. Olha lá, 10 menos 1, quanto é? 9, isso mesmo. E 8 mais 1 também é 9. Então a relação se manteve, a igualdade existindo os dois membros. E no próximo, qual será? Olá, agora a professora fez uma multiplicação igual a uma subtração ali do outro lado, no primeiro membro. E aí, o que acontece agora? Manteve ou não manteve a relação de igualdade? O que vocês acham? Manteve, muito bem. Por que manteve, professora? Porque o 3 vezes 3 é 9, que é o mesmo resultado da primeira sentença, que 10 menos 1 também é 9. Então, as duas sentenças são sentenças equivalentes. Mas o que vai acontecer agora se eu dividir a primeira por 3? E dividir também a segunda por 3. Isso mesmo, eu tenho que dividir as duas por 3. Porque se eu não dividir as duas sentenças por 3, vai estar errado. E olha o que a professora falou. Eu vou dividir a sentença por 3. E essa sentença tem um resultado. Então, primeiro eu faço a subtração para depois fazer a divisão, porque eu vou dividir o resultado. Porque eu estou trabalhando com a divisão do resultado dessa operação do primeiro membro. E no segundo também, eu vou dividir o resultado daquela sentença matemática, né? Então, dividido por 3 dos dois lados, vai dar o quê? Bem, a primeira operação vai dar resultado 9. 9 divididos por 3 dá quanto? Isso mesmo, 3. E 3 vezes 3 é 9. E 9 divididos por 3 é 3 também, muito bem. Vamos ver a próxima? Agora a professora fez ali, ó, as duas somas, né? Do primeiro membro e do segundo membro. E daí, das duas somas, depois de realizadas, eu vou tirar 4. Aí, manteve a relação de igualdade? O que vocês acham? Observe lá. 4 mais 5, 9. Muito bem. 8 mais 1, 9 também. Agora, tire 4 do primeiro 9. Sobrou quanto? Isso, sobrou 5. Agora, tire 9 do outro... Desculpe, tire 4 do outro 9, do segundo membro. Quanto vai dar? 5 também. Então, vejam aqui. A relação de igualdade se manteve quando eu tirei o mesmo número das duas sentenças? Isso, então aqui também vale a mesma propriedade. A relação de igualdade se manteve. Então, esses exercícios que a gente fez aí na telinha foi para mostrar, né, para vocês que a relação de igualdade existe, independente da operação que eu faço, dos dois lados, né, dos dois membros da igualdade, desde que ela se mantenha. Eu não posso fazer, por exemplo, para 9, 10 mais 1 e do outro lado 8 mais 1, porque é diferente, 10 mais 1 é 11. Então, essa sentença não existe igualdade, né? Nessas duas sentenças, 8 mais 1 e 10 mais 1, porque elas são resultados diferentes, não são equivalentes. Então, a gente precisa observar a equivalência nessa igualdade, dizendo que esse lado é o mesmo que o outro lado. Ok? Ficou registradinho aí? Muito bem. Bem, agora eu tenho um desafio para fazer para vocês. Esse desafio tem que ficar, ó, bem espertinho, tá bom? Daqui a pouquinho vai aparecer para vocês um desafio na telinha e vocês vão olhar, vão observar e vão me dizer se existe relação de igualdade, se a igualdade existe ali naquela situação. Se ela existir, é porque é verdade, aquela relação é verdadeira, né? Aquela igualdade é verdadeira. Se não existir aquela igualdade, ela vai ser falsa. Então é isso que eu quero que vocês pensem nisso. Se essa igualdade aí que está aparecendo é verdadeira ou é falsa?
Dá uma olhadinha, eu vou dar uns segundinhos para vocês olharem e me dizerem se ela é verdadeira ou ela é falsa. Olha bem, atenção. Lembra que a igualdade tem que ser equivalente de um lado e do outro. E daí, o que será que é? Será que é falsa? Será que é verdadeira? 4 mais 5 de um lado, do outro lado 4 mais 3 mais 1. E aí? Vamos ver? Ela é falsa, isso mesmo. Por que, professora, que ela é falsa? Porque no primeiro membro eu tinha 4 mais 5, que dá 9. No outro membro eu tinha 4 mais 3, que é 7, 7 mais 1, que é 8. Então, 4 mais 5 não é igual a 4 mais 3 mais 1, porque de um lado dá 9, do outro lado dá 8. Então, essas sentenças não se referem à mesma coisa, por isso elas são falsas. E aí, gostaram do desafio? Então, viram como não é difícil a gente estabelecer essa relação de igualdade pensando nas sentenças? Muito bem, é isso que você teve que aprender aqui na nossa aula de hoje, né? Aprender a equivalência dessas duas sentenças na relação de igualdade entre elas. Vamos ver tudo isso de novo que a gente viu hoje? Vamos sistematizar tudo que a gente aprendeu? Vamos lá? Então, o que a gente viu na aula de hoje? A gente viu que quando uma sentença é igual a outra, nós dizemos que elas são equivalentes, ou seja, a primeira é o mesmo que a segunda, observando aí nessas duas que a professora colocou de exemplo para vocês. E também aprendemos que a igualdade se mantém quando adicionamos, subtraímos, multiplicamos ou dividimos ambas as sentenças pelo mesmo número. Ok? E toda igualdade ela é verdadeira quando as sentenças matemáticas de ambas os membros são equivalentes, ou seja, a primeira é o mesmo que a segunda. Então foi tudo isso que a gente viu na aula de hoje, né? Sistematizando todo o nosso conhecimento da aula. E aí, gostaram? Aprenderam? Nós aprendemos brincando, né? Porque essa ideia de brincar com os macaquinhos pulando de árvore em árvore deu para nós, né, essa visão agora da igualdade. Bem, meus amores, estamos quase chegando no final da aula. Será que a gente conseguiu ver, né, com tudo isso que a gente viu aqui, a gente atingiu o objetivo? Eu acho que sim. Vamos ver ele aí na telinha? A gente tinha que reconhecer a relação de igualdade existente entre duas sentenças matemáticas. Então, a gente conseguiu fazer isso, a gente restabeleceu todas as relações de igualdade nessa brincadeira, né? E também no registro da balança, fizemos os exercícios aí, né, na nossa telinha. Então, a gente conseguiu entender a relação de igualdade e equivalência entre sentenças matemáticas. Muito bem! E para a gente ficar bem esperto e mais fera ainda nas sentenças, a professora trouxe, né, nas sentenças da igualdade, trouxe uma tarefa. Vamos ver qual é a tarefa? Então, observe ali, ó, a professora tem duas balanças, a primeira situação e a segunda situação. Ou seja, existe uma relação entre essas duas balanças, né? É como se eu tivesse pesado o primeiro quadrado, aquele cubo ali por primeiro, e depois eu acrescentei a bola e a relação de igualdade ali aumentou, né? Então, veja lá, o primeiro cubo vale 124 gramas. Depois eu acrescentei a bola junto com o cubo e aumentou a grama, né? 314. Eu quero saber qual é a massa da bola. Esse é um desafio para vocês. Eu quero ver quem é que vai conseguir acertar e eu tô achando que bastante gente vai conseguir, porque aqui nós temos a relação de igualdade. Lembram que eu já tenho uma igualdade estabelecida. Qual é a igualdade estabelecida que eu tenho? Que é aquele cubo, né? Na primeira balança, ele vale 124. Então eu já sei, essa igualdade ela é verdadeira. E do outro lado, eu só acrescentei uma bola e acrescentei mais algumas gramas que subiu para 314. Eu quero saber qual é o peso, né? Ou melhor, qual é a massa daquela bola. E na
segunda situação, a gente vai observar ali duas alternativas, né? A A e a B. Na A, nós temos uma sentença de soma e na B, nós temos lá, né, na segunda sentença de subtração. Eu preciso que vocês coloquem, né, completem a igualdade com outra sentença. Pode ser de soma, de subtração, de multiplicação, de divisão, você vai escolher para colocar naquele lugar vazio e manter a relação de igualdade. Ou seja, aquele que você colocar no quadrinho branco, aquela sentença, ela tem que ser equivalente em resultado à sentença do primeiro membro que a professora já deixou para vocês ali na primeira e do segundo na letra B, ok? Muito bem, então aí estão, né, as duas tarefas, né, que a professora deixou para vocês, os dois itens da tarefa, para vocês resolverem, responderem. E lembrando que a professora sempre fala aqui, minhas crianças, o que eu sempre falo? Que o mais importante é tentar resolver, é se esforçar para fazer. Porque é nesse momento do esforço, é nesse momento da tentativa que eu aprendo, mesmo se eu errar. É isso mesmo se eu errar eu vou aprender, porque quando a professora for corrigir, eu vou olhar aonde estava o erro e vou dizer, nossa, então aqui não era assim, agora é assim. Então eu aprendo, entenderam? Bem, meus amores, a nossa aula terminou, né? A gente vai ficar por aqui, mas nós vamos nos ver na próxima aula e eu já estou morrendo de saudade. Então, ó, um beijinho e até a próxima. Vem aí, história! Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Evelyn Werneck e estou aqui para mais uma aula de Ciências Humanas. E alerta de spoiler aqui na nossa aula! Hoje nós teremos várias participações especiais no decorrer da aula. E para iniciar, como de costume, eu convido vocês a realizarem junto comigo a leitura do nosso objetivo. Vamos então? Objetivo da aula: reconhecer a importância da preservação da memória. Olha só nosso objetivo falando sobre memória. O que será que é memória? Quem aí sabe me explicar? Olha, memória é a nossa capacidade de nos recordar de momentos, de eventos que aconteceram ao longo da nossa vida. E aqui no objetivo está falando sobre a importância da preservação. Será que é importante preservar a nossa memória? Bem, vamos descobrir. E como tema para nossa aula, nós vamos ter a valorização da memória e as tradições orais. Então, para facilitar nosso entendimento, vamos dividir essa aula em dois momentos. Vamos começar então falando sobre a valorização da memória. Me conta aí, alguém conhece esse jogo? Jogo da memória? Alguém aí gosta desse jogo? Eu adoro. E lembra lá que eu comentei agora há pouco que nós vamos ter algumas participações especiais? Então, essa professora que vai participar com a gente aqui hoje, vocês já ouviram falar dela. É a professora Adriana, que sempre me ajuda na montagem das aulas. É uma das professoras. E ela veio aqui para que nós possamos jogar juntos um jogo da memória. Então, vamos receber a professora Adriana? Oi. Olá, crianças, tudo bem? Obrigada, professora Adriana, pela sua presença aqui. E nós temos aqui na nossa bancada um jogo da memória. Você aí de casa, tenho certeza que sabe como joga, mas para refrescar a nossa memória, vamos lá recordar como que funciona. Então, nós temos aqui algumas imagens, já vamos descobrir quais são. E eu e a professora Adriana temos o objetivo de formar pares, né? Formar pares dessas imagens. Ganha quem no final fizer mais pares. Como a professora Adriana é nossa convidada especial, ela que vai começar virando aqui as cartas do nosso jogo da memória. Então, fique à vontade, professora. Muito obrigada. Olha só. Olha, é a imagem da Estação Saudade. Bom, vamos ver. Eu acho que tá aqui. Ai, não deu. Maria Fumaça, Estação Paraná. Ah, não formar aqui de novo. Tá, ok. Eu vou pegar essa daqui. Olha, Taça da Vila Velha.
E esta daqui. A mansão Vila Hilda. Também não formei par. Deixa eu devolver no lugarzinho que eu retirei. Deixa eu ver essa aqui. Olha, procissão de Corpus Christi. Eu acho que tá aqui. Na Maria Fumaça. Agora ficou um pouquinho mais fácil. E agora onde que tá a Maria Fumaça? Alguém aí de casa lembra para me ajudar? Vamos ver se eu tô bem da memória. Eu acho que ela está aqui. Ixi, errei. Aqui é a imagem da Mission Fest. Deixa eu tentar achar onde que tá a outra, vamos ver. E a taça da Vila Velha. Vamos devolver. Professora Adriana. Vamos ver se a minha memória tá boa. Não. Buraco do Padre. Não apareceu ainda. Vamos ver. Não. Mission Fest. Agora, vamos lá. Mission Fest com Mission Fest. Uhul! Primeiro par. Daí quem faz par tem direito a mais uma jogada, né? Então, vou de novo. Deixa eu ver. Essa daqui qual será? Buraco do Padre. Não me recordo. Não. Procissão de Corpus Christi. Tá, joia. Professora Adriana agora. Vamos ver aqui. Mansão Vila Hilda. Estação Saudade. Não. Deixa eu ver. Vila Velha. Taça da Vila Velha. E Maria Fumaça. Também não. Deixa eu ver aqui. Procissão de Corpus Christi. Tinha certeza que era. Olha, minha memória tá horrível. Tá, vou tentar. Deixa eu ver se é essa aqui. E essa aqui. E agora? Essa, olha. Procissão de Corpus Christi. E deixa eu ver. Essa, Mansão Vila Hilda. E... Mansão Vila Hilda, olha. Então, olha essa aqui. Acho que tem um pouco de sorte aqui nesse jogo também, viu? Deixa eu ver aqui agora. Essa é a Estação Saudade e aqui a Maria Fumaça. Não formei par. Minha vez agora. Vou tentar recuperar. Então, vamos ver. Estação Saudade. Tá fácil, professora Adriana? Olá. Crianças, nos ajudem. Deixa eu ver aqui. Bom, Estação Saudade com a Estação Saudade. E que mais? Deixa eu tentar esse. Este é a Cachoeira da Mariquinha. E a Cachoeira da Mariquinha! Gente, eu tô com muita sorte. Nossa, muita sorte. E aqui a Maria Fumaça. Vamos ver esse. Gente, é sorte, viu? Juro que eu não tô colando nada. E agora o que sobrou? Tá. Esse é o Buraco do Padre e o Buraco do Padre. Professora Adriana do céu, a Taça da Vila Velha com a Taça da Vila Velha. Olha lá. Eu acho que eu vou precisar assistir tua aula para poder lembrar de memória. Ai, gente, confesso que aqui a sorte ajudou muito, porque alguns nem tinham aparecido ainda, mas a memória com certeza é fundamental. Professora Adriana, só tenho a te agradecer pela participação da aula de hoje. Muito obrigada e até a próxima. Até, tchau, crianças. Tchau. Muito bem, então vamos dar continuidade agora que nós já exercitamos nossa memória, né? Já vimos bem como funciona a memória, então vamos dar continuidade a essa definição de memória. Memória, o que é? Bem, as memórias elas podem se manifestar de várias maneiras. Pode ser lá algo que te deixa feliz, uma coisa boa que você lembra lá, o seu último aniversário ou uma viagem que você fez com alguém especial, coisas legais da sua vida, são coisas que te deixam feliz, então são memórias boas. O contrário também acontece, pode ser algo que te deixa triste, né? Algo que você perdeu ou algo do seu dia que não aconteceu de maneira legal e quando você se recorda daquilo gera aquele sentimento de tristeza, também é uma memória. E a memória pode ser algo de muito valor, só que esse valor é relativo. Por quê? Porque o que pode ter valor para mim, pode não ter valor para outra pessoa, certo? Logo, logo nós vamos ver algum exemplo de como isso pode ser relativo.
Continuando então algumas definições de memória. Memória é uma construção feita no presente a partir de vivências do passado. O que significa isso? Sempre lá que eu manifesto uma memória, que eu me recordo de alguma coisa, eu estou manifestando a minha memória no presente. Porém, esta memória, ela aconteceu quando? No passado. É algo que eu estou me recordando que já aconteceu. A memória pode ser individual e coletiva. O que significa isso? Individual é quando é uma memória que tem valor somente para mim. Só eu me recordo daquela memória. Por isso individual. Mas quando mais pessoas participam, ela se transforma em uma memória coletiva. Quer um exemplo? Quem prestou atenção ali no jogo da memória, nós tínhamos ali 2 eventos que acontecem e reúne várias pessoas. Um deles era a Mission Fest e o outro era uma procissão. Então aí, quem participou de algum desses eventos vai se recordar, terá memórias desse evento. E serão várias pessoas, então trata-se de uma memória coletiva. É alimentada na convivência com os outros. Toda vez que eu manifesto essa memória, que eu falo desta memória, eu estou recordando, revivendo ela. Por isso que ela acaba sendo alimentada cada vez mais junto com as outras pessoas, para aquele que eu estou comentando sobre esta memória. Então vamos ver agora alguns exemplos dessas memórias que nós conversamos agora. Eu não sei se vocês repararam, mas aqui na bancada nós temos este baú. Olha só, repararam nesse baú? Então, nesse baú eu tenho algumas memórias, é um baú de memórias. E lembra que eu falei que nós teríamos participações especiais na aula de hoje? Então, vocês vão visualizar na tela de vocês as outras professoras que também participam da montagem das aulas e juntos nós vamos aqui descobrir quais memórias são importantes para elas. Então, essa primeira professora que irá aparecer é a professora Adriana, lá da Escola Maria Elvira, no Guaragi. Quem aí é da Escola Maria Elvira? Olha a professora Adriana aí. Vamos ver então quais memórias a professora Adriana vai querer compartilhar com a gente. Olha, a primeira memória que eu tenho da professora Adriana é esta aqui. Olha lá. Nesta foto temos a professora Adriana e ela está no colo da mãe dela. Olha essa bebezinha fofa aqui, estão vendo? Junto, aqui do outro lado, o pai dela. Observem bem as vestimentas, o corte de cabelo. Olha só, bem diferente, né, da nossa época de hoje. Nesta foto aqui, eles estavam em um casamento. Agora eu pergunto para vocês, esta memória, ela é considerada uma memória coletiva ou individual? Coletiva, por quê? Porque desta memória da professora Adriana participam outras pessoas, certo? Participa a família dela também. Eles também têm memórias referentes a esse dia. Mais uma memória da professora Adriana. Olha lá. Esse daqui ela contou pra mim que é de quando ela era criança. Olha que bonitinho. Um sapatinho. E essa memória aqui da professora Adriana, será que é coletiva ou é individual? É individual, porque ela usa, ela que guarda, né? Apesar de que os familiares dela podem se recordar, mas quem tem um afeto por esta memória é a professora Adriana. Vamos colocar juntinho aqui. Mais uma memória da professora Adriana. Esse daqui é uma lembrancinha que a professora Adriana comprou em uma das viagens dela que ela fez até o Maranhão. E lá no Maranhão, um item do folclore deles bem presente é o Bumba Meu Boi. Então, mais uma memória da professora Adriana. Agora, nós vamos ver outra professora. Vamos lá? Essa vocês acabaram de conhecer e o nome dela também é a Adriana, mas essa professora Adriana é lá da Escola Ruth. Então, oi pessoal da Escola Ruth, estão animados aí? Vamos ver as memórias da professora Adriana. Olha só, vamos começar por esta. É uma foto também, olha, bem delicada de quando a professora era criança. Estão vendo lá?
Vamos então colocar a foto da professora Adriana aqui e olha só outra memória que ela compartilhou com a gente. É um documento antigo, essa aqui é a certidão de batismo da professora Adriana. Olha só quantas coisas que têm importância para a professora Adriana. Este daqui são documentos dos filhos dela. Este aqui ela contou para mim que é muito especial também, porque é um exame de gravidez. E quando ela descobriu que ela estava esperando um dos filhos dela. E junto com ele, olha só que interessante. Este daqui é uma ultrassonografia. Deixa eu arrumar ela aqui. Olha só, então, este exame aqui que os médicos fazem lá, quando o bebê está na barriga da mãe, ainda para ver se está tudo bem. Esse é de um dos filhos da professora Adriana também. E para finalizar as memórias da professora Adriana... Ah, não, finalizar não, que tem mais uma ali que eu lembrei. Esse também é de um filho dela, olha lá, é um diplominha, né? Da escolinha ainda, quando o filho dela era bem pequeno. Vamos pôr junto aqui com as memórias. Agora sim, para finalizar, esse aqui também bem especial da professora Adriana, é de quando ela fez a graduação dela, olha, quando ela se formou ali, ó, na UEPG, né? Universidade Estadual de Ponta Grossa, universidade aqui da nossa cidade. Estão vendo todas essas memórias? Cada uma delas tem um significado especial para essas professoras. Vamos então ver a próxima professora que irá participar aqui da nossa aula hoje. É a professora Marli, também da Escola Ruth. Vamos ver lá o que a professora Marli compartilhou com a gente. Olha que legal, um chaveiro. Esse chaveiro é um monóculo. Se você olhar aqui dentro dele, tem uma imagem, aparece uma imagem aqui dentro. Esse daqui, ela me contou que é de uma viagem muito especial que ela fez. Este aqui é um jornal que ela guarda do primeiro teste que ela fez do concurso público que ela foi aprovada. Tem o nome dela aqui nessa lista. E ela contou para mim que ela guarda esse daqui porque ela ficou muito feliz por ter sido aprovada para trabalhar como professora, que é a profissão que ela ama, né, exercer. E esta outra memória da professora Marli, olhem só! Essa mantinha é muito especial para toda a família dela. Por quê? Cada bebê que nasce na família dela usa essa mantinha. Muito joia, né? Vou organizar aqui da professora Marli. E eu também não quis ficar de fora dessa e trouxe algumas memórias especiais para mim, tá? Vou começar com essas aqui. Olha lá. Esses dois copos, apesar de parecer que não tem valor nenhum, eles são muito especiais para mim. Por quê? Porque este daqui é da minha formatura de pedagogia e esse da formatura de ciências sociais. Então, quando eu olho para esses copos, passa um filme na minha cabeça. São as minhas memórias que vêm todas à tona. Esta outra memória que eu trouxe para compartilhar com vocês, olha só, é um DVD de quando a minha filha se formou lá no Infantil 5, olha, de 2015 esse DVD. Minha filha está aqui no meio e esta memória aqui, ela é coletiva. Sabe por quê? O pessoal da Maria Antônia, da Escola Maria Antônia, vai me ajudar a recordar. Neste DVD, tem vários alunos que estudam lá na Escola Maria Antônia no 5º ano agora, que estudaram junto com a minha filha. Então, eu sei que eu estou mostrando esse DVD e vocês estão lembrando. Isto é memória. Então, aqui nós pudemos ver vários exemplos de memória, alguns coletivos, outros individuais. E lembra quando eu falei de significado? Então, algumas dessas memórias, se outra pessoa observar, pegar, não vai fazer sentido, não tem o mesmo sentido que tem para os donos dessas memórias. Então, por isso que a memória, ela tem significados diferentes, valores diferentes para cada pessoa. Eu quero agora que vocês observem essa imagem que irá aparecer para vocês. Olhem lá. E o que nós temos aí nesta imagem? Quem consegue identificar? É a região central da nossa cidade, né?
Bem no meio dessa imagem, conseguem ver ali a catedral? Isso mesmo. E será que a nossa cidade sempre foi desse jeito? Não, né? Eu quero mostrar para vocês então agora uma foto que a professora Maristela nos cedeu. Olhem só, essa foto ela é preto e branco porque ela é bem antiga. O ano dela é 1950, nesse ano que ela foi fotografada. Esta imagem aqui é do Ponto Azul. Sabem o Ponto Azul? Aquela praça que tem em frente ao Colégio Regente Feijó? Então, olha como ela era antes. Olha quantas transformações ela foi sofrendo. A professora Maristela Yurk, ela tem muitas lembranças da nossa cidade, muitas memórias, e ela vai falar para vocês dessas memórias agora. Vamos ouvir então a professora Maristela? Bom dia, crianças da Rede Municipal de Educação de Ponta Grossa. Eu sou a professora Maristela Yurk, professora de História, e trabalho na Rede Municipal também, como coordenadora de História dos quartos e quintos anos. Eu vou lembrar um pouco das minhas memórias dessa querida cidade onde eu nasci, cresci, me formei e me tornei professora. Tenho lembranças maravilhosas de Ponta Grossa de outrora. Inclusive trouxe algumas fotos antigas dos desfiles cívicos da Avenida Vicente Machado, na época ainda que era calçamento, não havia asfalto. Esta foto é uma foto de 1957. Vejam como os desfiles eram maravilhosos, mostrando o civismo dos pontagrossenses em relação às datas comemorativas de 7 de setembro e de 15 de setembro, alusivo ao nosso aniversário da cidade. Aqui nós temos na Avenida Vicente Machado a antiga Casa Joanita. Na outra esquina de cima, onde hoje é o Mercado Móveis, que tem aquela loja grande, era a antiga Casa Buri. Então nós tínhamos comércios tradicionais de tecidos, armarinhos, como a Casa Joanita e a Casa Buri, de diversos eletrodomésticos. Ponta Grossa, terra promissora, que acolheu muitos migrantes e imigrantes que aqui fizeram a sua nova morada e prosperaram e se tornaram cidadãos pontagrossenses. Terra do operário que nasceu lá na Vila Oficina, né? O nosso time tão encantador. Ele nasceu em 1912. Assisti e assisto até hoje como sócio torcedora os jogos do Operário Ferroviário, que tanto tem encantado, inclusive levando o campeonato paranaense, trazendo a taça para Ponta Grossa em 2015. Viva Ponta Grossa, nossa terra amada, terra da Cachoeira da Mariquinha, do Rio São Jorge, da Cachoeira do São Jorge, terra da Vila Velha. Amo viver aqui. Crianças, vocês viram quantas memórias a professora Maristela tem da nossa cidade e o quanto ela é feliz por morar aqui? Muito obrigada, professora Maristela, pela sua participação. E também uma outra pessoa irá participar agora. Ele é um morador de um distrito aqui de Ponta Grossa, do Guaragi, e ele vai falar sobre as memórias dele de quando ele estudava. Vamos ouvir então. Olá, pessoal. Sou Hernani Antoniaco, nascido aqui em Guaragi, uma família abençoada. Fui na escola Munhoz da Rocha, de 1ª a 5ª série, ia a pé, com um bocó, levando material, caderninho de pontos. Tinha uma professora que foi do 1º à 5ª série, Dona Ana Wojciechowski, uma excelente professora, que mora aqui em Guaragi ainda.
Muito obrigada, seu Hernani, por compartilhar suas memórias com a gente. E você aí de casa, pergunta para algum adulto se quando ele ia para a escola era assim também. Vamos dividir essas memórias, porque quando dividimos nossas memórias, também estamos gerando conhecimento. Agora vamos continuar então falando da segunda parte da nossa aula. Já falamos sobre memórias, agora é hora de falar sobre tradição oral. Então, uma definição lá para tradição oral. Um testemunho transmitido oralmente de uma geração a outra. O que será que é isso, uma geração a outra? Bem, é quando um pai transmite algum conhecimento, algum testemunho oralmente para o seu filho. E depois esse filho cresce e transmite para o seu filho também, e assim sucessivamente. Um exemplo disso é, por exemplo, uma história, uma lenda. Isso seria um exemplo aí de tradição oral. Suas características particulares são o verbalismo e sua maneira de transmissão, na qual se difere das fontes escritas. O que isso quer dizer, gente? Que a tradição oral, ela é especificamente transmitida de maneira oral, né? Por meio de contos, de testemunhos, as pessoas vão falando e vão transmitindo essas tradições, esses ensinamentos. Eu tenho aqui mais algumas participações especiais de alunos lá da Escola Maria Elvira. E esses alunos querem contar pra gente como é que acontece as tradições dentro da casa deles. Vamos ouvir então? A tradição que temos aqui em casa é a montagem do presépio. Como não é época de Natal, vou mostrar fotos para vocês. Obrigada, Lívia, por compartilhar sua tradição com a gente. Vocês viram, pessoal? Essa tradição acontece com toda a família da Lívia. Vamos ver então qual é a tradição dessa próxima aluna lá da Escola Maria Elvira. Uma das tradições da nossa família é que todos gostam de flores. Então vou mostrar algumas delas para vocês. Essa aqui já tá com um botão aqui. Essa está bem florida. Essa aqui tem uma florzinha já, bem aqui. Essa aqui é a que eu mais gosto. É amarela, bem bonitinha. Essa aqui tá com um monte de florzinhas pequenas. Essa aqui é roxa e tá aqui a flor, bem florida e bem bonita. E essa aqui não tá com flor. Graziele, muito obrigada! Adoramos conhecer essa tradição da sua família. E deve dar muito trabalho, né? Porque são muitas plantas, por isso que envolve toda a família. Vamos ver então agora mais um coleguinha lá da Escola Maria Elvira. Hoje vou rezar um Pai Nosso, que é tradição. Aprendi com minha avó e minha bisavó. Rezo todas as noites antes de dormir. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Maria Carla, muito obrigada por compartilhar essa tradição tão bonita que você tem com a sua avó. Muito legal. Pois bem,
Não sei se vocês perceberam, mas a tradição oral, ela, né, como nós já conversamos, vai sendo passada de geração para geração. E algumas pessoas especiais aparecem nas narrativas dessas tradições orais, que são os avós. Vamos observar essa imagem aqui, o que está acontecendo nela. Vejam lá. Tem um senhor mais de idade, que provavelmente é o avô, ao lado tem o netinho e ele está ensinando um jogo ali. Qual jogo que é esse? O xadrez, muito bem. Do outro lado, possivelmente, podemos imaginar que é o pai desse menino. Então aqui nós temos 3 gerações diferentes compartilhando um momento, compartilhando desse jogo, desse xadrez. Então, o que nós podemos imaginar a partir desta imagem aqui? Que o vô ensinou para o seu filho o jogo de xadrez e agora está ensinando para o seu neto. Me conta, na casa de vocês, acontece alguma coisa desse tipo? Você aprendeu alguma coisa aí já com a sua avó? O que você pode me contar que você já aprendeu? Uma receita? O quê? Tem vários coleguinhas lá da Escola Maria Elvira que querem compartilhar com a gente todo esse conhecimento que eles aprenderam com seus avós sobre plantas medicinais. Olha que interessante! Vocês sabem aí o que são plantas medicinais? Ah, pois então vocês vão descobrir agora com os colegas e vão saber assim para os vários benefícios que essas plantas podem trazer. Vamos ver? Olá pessoal, eu estou aqui para mostrar um chá que minha avó usa aqui nos hotéis de hoje. Água do para dor do dente, salzinha para dor de garganta, melissa para os nervos, casca de laranja para gripe e limão também para dor de garganta. Aprenderam aí, pessoal, com a Cibele? Cibele, adorei a sua participação aqui, viu? Muito obrigada. Vou pegar algumas dicas com você. Vamos então ver o que o próximo colega traz de informação pra gente hoje. Meu nome é Júlia. Eu estudo no primeiro ano com a professora Cristina. Esse daqui, então vim aqui para fazer ervas medicinais. Esse daqui é o hortelã. Serve para dor da barriga e é para acalmar bichas. Esse daqui é o tanchá. Esse daqui serve para infecções e dor das gargantas. Júlia, obrigada pela sua participação na nossa aula. E olha, vou te contar, um chá de hortelã vai bem para tudo, né? Quem aí não gosta de um chazinho de hortelã? Vamos para mais um participante com novas informações sobre plantas medicinais. Oi, meu nome é Eduardo, aluna do quarto ano B, professora Rosiane. Hoje eu vim falar sobre as ervas que viram chá. O boldo é bom para tirar os gases e tirar a azia. Erva doce é bom para barriga e dor da cabeça. Hortelã é bom para dor de barriga e tirar os vermes para tirar a gripe. Malva é bom para dor de garganta e ferida na boca. É só derramar no copo o chá, daí tomar e fazer gargarejo. Camomila é bom para tirar a dor da barriga do neném e a ansiedade. Beijo para todos os professores que existem no mundo. Beijo, Eduardo! Obrigada pela sua participação e olha só quanto conhecimento o Eduardo trouxe para nossa aula hoje sobre plantas medicinais. Então agora mais um participante da Escola Maria Elvira. Tudo bem? Aqui é a hortinha da minha avó que ela planta os sementes dela. Esse daqui é manjerona, serve para fazer chá para gripe. Esse é capim-limão, serve para fazer chá para acalmar. Esse daqui é hortelã, serve para fazer chá para dor de barriga. E esse é bolo, serve para fazer chá para dor no fígado. E tem várias outras plantinhas aqui, remédio. E é isso. Tchau!
Pessoal, viram aí que algumas plantas vão até se repetindo, né? É esse conhecimento que vai passando de um para o outro, de geração para geração e se transformando uma tradição. Aí na casa de vocês têm algumas plantas medicinais? Vamos ver mais um participante para ele ver o que ele tem para contar para a gente. Olá, meu nome é Brian. Minha avó sempre faz chá de camomila para mim e hoje vou contar os benefícios dela. 10 benefícios da camomila. Protetor térmico da pele, promove o sono, combate problemas no estômago, controla os diabetes, trata feridas na boca, ajuda na perda de peso, trata conjuntivite, combate olheiras, previne o câncer, melhora a saúde nos nervos. Obrigada, Brian, pela sua contribuição. Olha só quantos benefícios uma única planta pode ter. E quem aí já ganhou um chazinho da avó quando não estava se sentindo muito bem? Isso é uma delícia, né? Vamos então para o nosso último participante lá da Escola Maria Elvira. Olá a todos, meu nome é Guilherme Pires Mendes, faço parte do 5º ano B e estou aqui hoje para fazer um vídeo sobre ervas medicinais. Ó, esse aqui é o alecrim, seus nomes populares são alecrim de cheiro e alecrim de jardim. Sua origem é da Europa e norte da África. Ele é utilizado em problemas respiratórios, tosse, gripe, bronquite, falta de apetite, cansaço físico e mental. Em cólicas estomacais e hemorroidas. Não recomendado para gestantes e pessoas com diarreia. Ó, esse aqui é o capim de limão. Seus nomes populares são capim santo e capim cidro. Sua origem é da Índia. Ele é expectorante, descongestionante, acalma cólicas do estômago e intestino e é calmante. Não recomendado para gestantes. Ó, essa aqui é a sálvia. Seu nome popular é sálvia dos jardins. Sua origem é da Europa. Ela é utilizada em gases, vômitos, resfriado e acalma picadas de insetos quando as folhas são esfregadas na região afetada. Não recomendada para gestantes. Essa aqui é o manjerona e o nome popular. Ela é do Nordeste da África e ela é utilizada na má digestão e na culinária. E tchau! Uau, Guilherme, arrasou, hein? Quanta informação! E você aí de casa conseguiu aprender várias coisas com plantas medicinais? Aposto que algumas coisas você talvez já até soubesse. O chazinho de hortelã, o chazinho de camomila, aquele que a avó faz, a mãe faz. Pergunta para ela com quem que ela aprendeu, como que ela soube que essa planta medicinal era boa para isso. Então, isso faz parte da tradição oral, conforme vão passando essas informações de geração para geração. E agora a nossa aula está encerrando e eu quero agradecer a você por estar comigo até agora e a todos os nossos participantes especiais da aula de hoje. Espero você na próxima aula. Até mais! Vem aí, arte! Olá, crianças! Tudo bem? O objetivo da aula de hoje é conhecer e entender um pouco mais sobre arte medieval e renascentista. Já iniciamos os nossos estudos sobre a história da arte? Quais períodos históricos estudamos? Isso mesmo! Estudamos a arte pré-histórica, egípcia e grega. Vamos relembrar? O povo da pré-história deu início à arte com as pinturas das cavernas, a arte rupestre. A civilização egípcia se destacou através de suas grandiosas obras arquitetônicas, ou seja,
suas construções. O povo grego desenvolveu belíssimas esculturas, além de criar o teatro. Muito legal, não é mesmo? Mas vamos para a aula de hoje. Olhem minha roupa! Vamos dar continuidade a essa história, aprendendo sobre a arte medieval. No período medieval, a igreja influenciava bastante as produções culturais, marcada pelo teocentrismo, ou seja, Deus como centro de tudo. Olha a arquitetura dessa igreja, arcos, colunas grandes. Observem os detalhes, esculturas, imagens e pinturas decoram o templo. Mosteiros e igrejas em estilo românico, feita em pedras, paredes grossas e fortes, colunas, janelas pequenas, pouca iluminação dentro da construção, arcos arredondados. Olhem outra igreja, é diferente o estilo, bem altas, até parece que chega no céu. Muitos detalhes. Essa tem estilo gótico, arcos em forma oval, paredes altas, as janelas maiores que serviam para a entrada da luz, com belíssimos vitrais, repleto de cores que contam histórias através do desenho. E tem os castelos, a Casa dos Reis, com estrutura fortificada, ou seja, cercado de grandes muralhas, torres, construídos principalmente para manter os inimigos distantes. Pedreiros, artesãos, carpinteiros, marceneiros e outros profissionais trabalhavam bastante nos castelos. Os castelos demoravam anos para serem construídos. A música na igreja com o canto gregoriano. E foi nessa época que o monge Guido d'Arezzo deu nome às notas musicais, usando as sílabas iniciais de um poema em latim. Já a música popular era interpretada pelos trovadores e menestréis, poetas cantores que levavam com voz, instrumento e encenação histórias por onde passavam. Vejam e se divirtam. A dança medieval era muito comum, tanto nos palácios como no campo. As danças da corte, passos mais lentos, enquanto que as danças camponesas, com passos mais rápidos, alegres, eram dançados em grupos, em rodas ou fileiras.
teatro. Sua origem está ligada às celebrações religiosas. Mais tarde, o teatro foi se adaptando às mudanças e contando histórias sobre a vida, o dia a dia, os costumes. As encenações eram realizadas dentro das igrejas e em lugares ao ar livre, nas ruas, praças. Quantas coisas aprendemos! Vamos revisar? A arte era fortemente influenciada pela igreja. As igrejas eram as principais construções arquitetônicas juntamente com os castelos. Os vitrais eram lindos e coloridos e iluminavam o interior das igrejas. Nesse período foi dado o nome às notas musicais. A dança entre nobres e camponeses. O teatro contava histórias sobre o dia a dia das pessoas daquela época. Como é bom aprender com o passado para entender o presente, não é mesmo? Agora vamos avançar um pouquinho na história e conhecer outro período histórico. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tatiana da Escola Egder Zanoni e estou aqui para darmos continuidade à nossa aula sobre a história da arte. Vejam só como eu estou vestida. Seria esta roupa de uma princesa? Ou de uma rainha, talvez? O que vocês acham? Eu estou vestida assim para demonstrar o traje da época em que vamos conhecer hoje. As mulheres usavam vestidos com bastante volume nas saias e nas mangas, e algumas tinham até joias pregadas à roupa. Dá uma olhadinha também em como era a roupa dos homens. Quanto luxo, não é mesmo? Este período é chamado de Renascimento. Foi um momento da história onde ocorreram muitas transformações no modo de vida e no pensamento humano. Neste momento, a religião deixa de ser o tema principal na vida, na arte, e o homem assume o centro de tudo. Este período teve início por volta do século XIV ao XVI. Neste momento, as pinturas ganham um grande destaque e um alto nível de realismo. Vamos ver na tela uma pintura muito famosa, conhecida no mundo todo. Acho que vocês também já viram. Esta é Mona Lisa, conhecida como Gioconda. Nesta obra, percebemos o realismo na representação da figura humana, ou seja, o artista utilizou uma técnica de pintura a óleo com o esfumato, que torna a imagem o mais próximo da realidade. Nesta pintura, vemos o retrato de uma mulher com uma expressão que hipnotiza quem a observa, porque a impressão que temos é de que ela está nos olhando. O autor desta obra é um pintor muito famoso que nasceu em Florença, na Itália, chamado Leonardo da Vinci. Na escultura, também percebemos esta aproximação com a realidade. Observem que a imagem, o homem e o cavalo, parecem ser de verdade. Essa é a estátua equestre de Gata Melata de Pádua, feita por Donatello, o mais importante escultor do século XV. E como será que era a música nesse período do Renascimento? Vamos observar a imagem. Nessa época, os compositores tiveram uma ideia muito legal. Mas antes de contar qual foi essa ideia, quero fazer uma pergunta para vocês. Na sua escola, tem coral? Na minha escola temos um coral bem lindo. Quem é de lá? Lembra? Coral é quando cantamos todos juntos num grande grupo. Mas por que estou perguntando isso? Sabe por quê? É para contar para vocês
que foi lá, no tempo do Renascimento, que compositores tiveram essa ideia de escrever músicas para serem interpretadas em forma de coral. Várias vozes cantando ao mesmo tempo. Esses corais apresentavam em igrejas, cantando músicas sacras, ou seja, músicas religiosas. E além do coral, neste momento surgem composições de músicas não somente para serem cantadas dentro da igreja, mas também em festas, com o acompanhamento de instrumentos musicais da época, violino, flauta, entre outros. Se falamos de música, logo lembramos da dança. É nessa época que começam a surgir danças coreografadas, ou seja, danças com passos organizados. Neste período, houve a separação entre a dança da corte, dos nobres, dos reis e a do campo, dos trabalhadores da lavoura. Na dança da corte, era necessário ser bailarino e ensaiar por horas os passos e a coreografia da dança. Na dança do campo, qualquer pessoa podia se arriscar a dançar, mesmo que não tivesse ensaiado os passos. Vamos conhecer um pouco dessa dança no vídeo a seguir. Aproveite para escutar a música, observar o figurino e os passos da dança. Muito bem! Gostaram? Observaram a roupa? A forma de dançar? Era deste jeito. E agora, para terminar, vamos observar esta imagem. Reconheceram este lugar? É um teatro, o lugar onde acontecem apresentações de peças teatrais. No período do Renascimento, as peças de teatro deixam de ser somente religiosas e passam a tratar de temas do dia a dia, de forma mais popular. Um dos nomes que mais representa este período, com suas diversas obras interpretadas nas peças teatrais, é William Shakespeare, com um pensamento reflexivo sobre a vida, o amor e a morte. Uma das obras conhecidas de Shakespeare é Romeu e Julieta, que conta uma história de um amor impossível. Vamos ver o que aprendemos sobre a arte renascentista hoje? A arte passou a ser influenciada pelas vivências dos homens e não pela igreja, como explicado pela professora Kelly. Uma das pinturas mais importantes do mundo surgiu neste período, a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. As esculturas buscavam representar a realidade. Nessa época, surgiram composições importantes para o canto coral. As danças passam a ser coreografadas. E o teatro foi popularizado, ou seja, aconteciam em praças, ruas, em todos os lugares. Quantas coisas importantes aconteceram no Renascimento, não é mesmo? Nós finalizamos aqui nossa aula e eu deixo a vocês o meu carinho, o meu abraço e que em breve possamos estar juntos estudando e fazendo arte.
Valorizem a arte, valorizem os artistas.